Olá, é com satisfação, com alegria que nós nos ajuntamos aqui mais uma vez para podermos fazer a leitura do capítulo 3 do profeta Miqueias. E eu te convido para que você reúna sua família, sua casa, os seus, quem estiver próximo, que você divulgue isso e convide o maior número de pessoas nesses dias para ler a palavra de Deus. No capítulo 3, o profeta Miqueias agora vai levar a sua profecia, direcionar a liderança da nação. E ele diz assim: Disse eu, o profeta Miqueias, ouvi agora vós, cabeças de Jacó, ou seja, os juízes, a liderança, e vós, chefes da casa de Israel. Ele está dizendo tanto para as 10 tribos quanto para as 2 tribos do sul. E ele diz assim: não é a vós outros que pertence saber o juízo? Ele faz uma pergunta que demanda uma resposta afirmativa da nação. Não são vocês que deveriam conhecer a justiça, já ter experimentado a justiça, saber o que é justiça e praticar a justiça? Não são vocês, verso 2, os que aborrecem o bem e amais o mal? O que é bem e o que é bom, vocês estão jogando de lado. As coisas malignas do mal, que alimentam o maligno, que alimenta o príncipe deste mundo, Satanás, vocês estão amando, estão guardando no coração de vocês. E deles, do povo, das ovelhinhas, vocês estão arrancando a pele e a carne de cima de seus ossos. Vocês estão tirando tudo deles. Olha, e lhes esmiuçais os ossos e os repartis como para a panela e como carne no meio do caldeirão. Vocês estão assassinando o povo com as práticas de vocês. Vocês estão deixando o povo morto, sem alimento, sem cobertura nenhuma, sem proteção nenhuma, nem do frio, nem de nada. Vocês estão colocando o povo numa panela e comendo o povo vivo, destruindo o povo. As ovelhinhas estão morrendo, vocês não têm vergonha, não? É isso que o profeta está dizendo, vocês devem conhecer a justiça, então pratica a justiça com o povo. Não deixa o povo à mercê dos mercenários deste mundo, não. Não deixa o nosso povo exposto ao frio, à fome. Não deixa o nosso povo à mercê dos roubos, das drogas, da prostituição, não. Cuide do povo, é isso que ele está dizendo. Verso 4: então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Vocês, cabeças, líderes, vocês vão clamar por Deus, ele não vai ouvir, não é que Deus é surdo, não. É porque vocês estão distantes de Deus em pecado. Vocês só estão chamando Deus e clamando a Deus por uma questão de consciência pecaminosa e perdida. Não é porque vocês querem servir Deus, não. Antes, Deus esconderá de vocês a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Então, nesses dias difíceis, vocês vão clamar e vocês não vão ter resposta dos céus, porque as obras de vocês são más, são perversas. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz, quando eles têm que mastigar. Erram o povo, machucam o povo, fazem o povo errar o caminho de Deus, e eles falam paz, vai ter paz, quando eles estão com a boca cheia, quando eles estão debaixo da égide dos ricos, e têm o que comer, está num conluio só, profetizando só a favor dos grandes, contra o povo que geme e que morre. Mas vocês, falsos profetas, apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca, mas demandam e levantam guerra santa contra o povo que já está à beira do abismo e da morte, fracos, que não tem o que mastigar. Aí vocês apregou que isso é uma guerra de Deus, como está acontecendo no Brasil e no mundo, o povo fazendo guerra, matando em nome de Deus, em nome de um suposto conservadorismo, em nome de um suposto Deus, que eles querem que seja o Deus conforme a vontade deles. Mas observe, o verso 6, Deus vai dizer: portanto, se vos fará
noite sem visão. Em pleno dia vocês não vão enxergar nada, e tereis trevas sem adivinhação, não vão conseguir adivinhar nada. Pôr-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia, escurecerá tudo ao redor de vocês, e vocês não vão conseguir enxergar nada além daí mesmo de vocês mesmos, do pecado de vocês. Vocês estão cegos pelos seus próprios pecados, ganâncias, roubos, ideologias pervertidas, casando a liderança com os profetas e matando as bases do povo de Deus. Diz o texto, verso 7, os videntes se envergonharão. E os videntes aqui são esses os profetas mesmos, aqueles que tinham as visões. Os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Vocês vão se perder em tudo isso que vocês estão fazendo. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus, ou seja, vai ter que cobrir a vergonha. Vão ser envergonhados, porque não vai ter resposta. Vocês vão ficar falando e não vai ter nada da parte de Deus. Não vai ter resposta da parte de Deus para dar veracidade à palavra de vocês, para autenticar o que vocês estão profetizando, porque vocês estão profetizando coisas do coração de vocês, dos interesses políticos, religiosos de vocês. Vocês não estão profetizando conforme a palavra revelada de Deus Jesus no Evangelho. E diz mais ainda, verso 8, eu, porém, Miqueias, ele diz, o profeta, estou cheio do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que age desde sempre, ele está aqui em mim, agindo através de mim. Eu estou cheio de juízo e de força, porque o Espírito de Deus me enche e me faz forte para profetizar contra vocês e vencer, para declarar a Jacó a sua transgressão, a sua rebelião, o seu pecado, a sua apostasia, e declarar a Israel o seu pecado que já vem desde os dias de Jeroboão II. Olha, amados, diz o verso 9, ouvi agora isso, vós cabeças de Jacó e vós chefes da casa de Israel. De novo, a mesma liderança, que abominais o juízo, que não julga com verdade, conforme a justiça, conforme Jesus, conforme a retidão do que é, e perverteis tudo que é direito, que é reto, tudo que é evangelho, tudo que é Jesus, tudo que é amável, tudo que é dócil, tudo que é misericórdia, tudo que é verdade, vocês estão aborrecendo. E edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Vocês estão construindo, tentando construir a nação, dizendo que está construindo em nome de Deus, mas com sangue, com violência, com ódio. E onde o ódio de vocês sai da boca, da face de vocês, perdeu, já não tem o Espírito, já não tem vida, não tem evangelho, não tem graça. É isso que está acontecendo. Tem pessoas até que dizem verdade, mas dizem as verdades carregadas de tanto ódio no coração, que a verdade vem maquiada toda de mentira. Que Deus tenha compaixão dessa geração que está aí, profetizando vazio nada, enganando as ovelhas e levando o povo a uma guerra santa, dizendo que é uma guerra em nome de Deus, para preservar Deus, para preservar a família, para preservar o quê? Sem que suas próprias famílias estão destruídas. Os seus cabeças, verso 11, dão as sentenças por suborno. Vocês estão aceitando suborno, vocês estão fazendo lobbies, vocês estão pegando o dinheiro do povo e fazendo propaganda política para vocês. Vocês estão pegando o dinheiro do povo e fazendo crescimento de evangélicos no meio de vocês no Brasil, distribuindo. É muita corrupção. Chegou ao nível do descabido. Os seus sacerdotes se ensinam por interesse, todos por interesse, só pensando no seu salário, em si mesmos, e os seus profetas estão adivinhando por dinheiro. As profecias saem da boca, do coração deles, mas chama o povo para vir, para doar 100, para doar 200,
Nada é espontâneo, nada aí é de graça, é tudo cheio de interesse. Vocês estão perdidos sem saber para onde estão indo. A sugestão que o profeta dá é que vocês voltem para a justiça, voltem para o evangelho e sejam de Deus. Diz desse jeito. E ainda diz o verso 11, né? Final do verso 11. E ainda se encostam ao Senhor. Ainda vem para os templos, vem para as igrejas dizendo: não está o Senhor no nosso meio? Olha, nós estamos falando a verdade, nós estamos falando em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo de Deus. Deus não está aqui no nosso meio, Deus está conosco. Olha, nós é que somos os representantes legais de Deus na terra. Só nós aqui, os sacerdotes, os cabeças, os grandes, os chefes, os pastores, os líderes de igreja, é que temos o direito de falar em nome de Deus. E ele ainda afirma para o povo: nenhum mal vos sobrevirá. É mentira, está tudo perdido, tudo desencontrado. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, sim, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, sim. E essa profecia se cumpriu, sim, ao longo da história toda, até o ano 70, quando destruiu completamente. Mas se você começar logo na sequência, depois de Jeremias, depois desses profetas, Ezequiel aí, ó, que profetizou, foi lá que se cumpriu, desde Nabucodonosor, na Babilônia, quando os levou no ano 587, para lá, para ficarem cativos lá por 70 anos. E se cumpriu também na vida de Israel, no ano 722. Foram levados cativos, humilhados, a cidade foi destroçada, montanhas de ruína. Esdras e Neemias, que o diga, choraram quando viram a cidade assolada. Sim, e o monte do templo numa colina de mato. Até o templo, que era o lugar sagrado para vocês, o centro da vida de vocês era o templo. Lá no monte do templo vai haver mato, chacais, animais. Amados, vamos orar? Que Deus tenha compaixão de nós, que Deus tenha misericórdia de nós, e não assuste com o que estamos dizendo, não. A gente ainda está pegando por baixo. Se os profetas estivessem vivos hoje profetizando, eles profetizariam muito mais. Que Deus traga esse povo dele de volta para a simplicidade de Jesus, para a oração, para o jejum, para o amor, para a misericórdia, para a verdade. E que Deus nos livre desse furdunço que está no Brasil e no mundo. O povo brigando, espalhando ódio, fazendo guerras em nome de Deus. E Deus está longe, dizendo: eu não tenho nada a ver com isso. E nós vamos continuar aqui pregando o Evangelho e falando o amor de Deus, porque Jesus é o Espírito da profecia. Sim, é Jesus. Sem Jesus nada feito. Deus, obrigado por estarmos aqui. Eu quero, junto com os teus filhinhos e filhinhas, Pai, colocar nossas almazinhas diante de Ti. Colocar diante de Ti nossas dores, nossos cansaços, às vezes os medos, as angústias que vêm, a ansiedade que quer tomar conta de nós. Nós queremos agora descansar no amor do Senhor e lembrar da palavra do Teu Filho Jesus, que disse para que nós não andássemos nessa terra ansiosos por nada, porque o Senhor cuidaria de nós todos os dias. O Senhor jamais nos deixaria faltar o pão, a veste. Sim, o Senhor andaria conosco todos os dias, e é assim. E agora que estamos banhados pelo sangue do Cordeiro, nós queremos sim, Pai, entrar e sair, achar a pastagem, porque entramos pela porta. Cuida dessa família, cuida desse coraçãozinho, cuida dessa alma que está orando conosco nesse instante. Clareia a mente, ó Deus, dê o discernimento necessário, aumenta a nossa percepção em Cristo Jesus e não nos deixe, Pai, fugir das pegadas de Jesus. Nós somos discípulos, Ele é o Mestre, ajuda-nos a andarmos nas pegadas de Jesus. Jesus é o Senhor, nós somos servos, ajuda-nos a obedecê-lo, ó Deus, imitando em todas as nossas práticas diárias. Ó Deus, cura-nos, cura essa alma que está doente, essa casa que está machucada, afligida. Ó Deus, cura,
Sopra o vento, consola essa família que agora é desconsolada, aqueles que estão sepultando seus mortos, tem misericórdia, consola para além da necessidade. Abra a porta para esse que precisa trabalhar, ter o que comer e ajudar a sua família. Oh Deus, abra a porta para esse que está angustiado, enclausurado, levanta para ver a luz do sol, oh Deus, e produzir vida e vida com dignidade. Venha o teu reino sobre nós, estenda a tua mão de poder sobre nós e repreenda nesse instante todo grilhão do maligno. Todo dardo, toda seta inflamada do maligno na nossa direção repreenda. Todo vento de enfermidade contra as nossas casas destrua e ajuda-nos a andarmos altaneiramente nessa terra, como filhos amados, livres que somos. Ajuda-nos, apesar das angústias do tempo presente, Pai, continuar vivos, adorando o Senhor, servindo o Senhor pelo que Tu és. Obrigado, Pai, porque Tu és a nossa salvação, Tu és o nosso céu, a nossa esperança, Tu és a nossa alegria, Tu és o nosso bem maior, Tu és a nossa fonte de vida, Tu és o nosso socorro, Pai, bem presente na angústia. É assim que eu clamo, Pai, a Tua bênção, ó Deus, sobre o Teu filho, sobre a Tua filha agora. Sim, Pai, eu clamo a Tua bênção, unge nesse instante, com o óleo da graça do Teu Espírito, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém.